Muito boa noite. Ver o Botafogo com aquele time fraquíssimo na liderança do campeonato, com 11 pontos na frente do segundo lugar, e ver o Flamengo apresentando esse futebol que apresentou hoje, é de dar raiva. É ou não é? Estou errado? Você concorda comigo, flamenguista? Terrível. Não dá, não dá. Não dá. Muita gente fala, o Flamengo, os jogadores não querem jogar o brasileiro, os jogadores não estão no raça. É aquele negócio, né, cara? Nem que eles não querem jogar. É porque a motivação realmente da decisão, né? Como falaram aqui muitas vezes. Ouvi muita gente falando isso também, eu concordo plenamente. A motivação dos jogos decisivos. Acho que foi o Scutori, Rafael Scutori do Expressão Rubro-Negra. A motivação do jogo decisivo, ela faz com que os jogadores acabem dando aquele algo a mais, né? E aí nas Copas o Flamengo se torna pela qualidade dos jogadores, acaba se tornando um time mais forte, acaba ganhando jogos, né? Aí vem no Campeonato Brasileiro, que precisa ter organização, o Flamengo não tem. Não tem organização nenhuma. Hoje vimos um jogo em que o Davi Luiz virou armador, o Léo Pereira virou centroavante, teve um lance que os dois bateram cabeça na ponta direita, o Wesley batendo cabeça com o Bruno Henrique na ponta esquerda. O que o Wesley está fazendo na ponta esquerda? É um time assim, um time muito de pelada, e vai, o Davi Luiz pega a bola, vou para frente, toca a bola e sai, e aparece lá na frente, e perde a bola e toma o gol. Que curioso, que surpresa o Flamengo tomar um gol numa saída errada do Davi Luiz, que sai e abandona a defesa, né? É um time, parece que o time foi montado em torno do Davi Luiz, virou um time de pelada, né? Ele é um peladeiro terrível, o time todo virou um time de pelada, né? Não podemos voltar aqui e falar, não podemos, né, voltar aqui e falar da planejamento, porque já foi, não dá para viver, né? Já estamos terminando julho, chegando em agosto, não pode falar que o planejamento foi ruim ainda, né? Tem muita coisa que aconteceu. Aí o que a gente pode ver é que fizeram erros em cima de erros, né? A diretoria. E aí escolheram o Sampaoli, que é um aloprado, um maluco, completamente louco, pode ganhar aí, mas é muito na loucura. E toda vez que tem tempo para treinar, o time volta pior. É impressionante. É um Barbieri argentino. O time teve 15 dias para 10 dias para treinar. Quando o Bragantino voltou, foi aquele desastre. Teve uma semana para treinar hoje, voltou, e foi isso que a gente viu. É impressionante como o São Paulo tem tempo para treinar e faz o time voltar pior. E aí, falando em planejamento errado, né, em erros sobre erros, né, diretoria, parece que o erro deve ter sido, né, o Landim fala que se a coisa está ruim, tem que ser a culpa, tem que ser de quem manda, e quem manda é ele, então é erro dele. Porque o planejamento foi ruim e as pessoas que fizeram o planejamento ruim, que fez perder 6 meses, conseguiu perder títulos praticamente dados. Aí o Flamengo na Recopa, o time do Del Valle voltando no segundo jogo, terceiro jogo depois das férias, e o Del Valle correu mais que o Flamengo, já tinha um mês. Depois teve o Mundial, assim, dá pra dizer que foi vexame, né? Mas foi também, carioca, é ridículo, né? Tomar 4-1 no Fluminense na final. Então é uma série de vexames que, assim, ninguém sai como culpado, né? Ninguém abraça a causa, ninguém fala, o erro foi meu, né? Ninguém sabe quem foi o erro. Se o erro foi do pessoal do futebol, né? Marcos Braz sumiu, né? Ninguém sabe a paradeiro dele mais, né? Falou que tá fazendo enigmas de janela aí no Twitter e não tá cobrando o time, né? O erro do Marcos Braz não sai. O Landim falou que morre abraçado. Então, né? O erro é do Landim, que, né, mantém o Braz. Aí, o erro é do Juan, do Fabinho. Por que eles não são, no mínimo, remanejados para outras funções, né? Erraram muito na função que estão desempenhando. E aí ele chama mais o erro. Ele traz o São Paulo, que é um cara que tem muito. O Flamengo, ano passado, né, teve esse ressurgimento no meio da temporada, exatamente porque o Dorival é um cara que sabe ter uma boa gestão de grupo. E aí o Flamengo esse ano comete o mesmo erro do início do ano passado ao contratar um técnico que não tinha o perfil para comandar o grupo, substitui por um cara que agora, ao contrário do Dorival, tem um histórico de perder grupos, né? Que diga a Argentina lá na Copa de 2018 que o pessoal elegeu o Messi como o técnico no lugar do São Paulo. Ninguém ouviu mais o São Paulo e elegeram o Messi.
E, de repente, essa pode ser a explicação para o fato do Flamengo hoje ser um time ter sido um time completamente pelado, um time que, né, cada um por si. Ah, tá jogando aonde? Eu sou ponta esquerda. Mas não, você não era lateral direito? E tá lá o Wesley na ponta esquerda, batendo cabeça com o Bruno Henrique. O Alan, coitado do Alan, chegou agora, já quer sentar na janela de outro. O Alan mostrou que não tem condição nenhuma de começar jogando, totalmente desentrosado, errando muitos passes, ainda talvez não esteja 100% fisicamente, voltando de um longo período de inatividade, contusão séria, completamente perdido em campo. E um desastre, né? O Flamengo podia ter vencido o jogo no primeiro tempo e teria sido muito em função da presença do Everton Ribeiro, jogador muito criticado, né, a maioria das vezes, mas é o cara que faz esse meio campo aí, pressionou a saída várias vezes, conseguiu roubar a bola no campo de ataque e criou as melhores chances do Flamengo, ele e o Bruno Henrique. Curiosamente, foram os dois que saíram. Eu não sei o que vocês podem pensar disso, não sei o que eu estou pensando disso, mas exatamente o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, que foram os melhores do primeiro tempo, foram substituídos no segundo. O Flamengo não criou mais nada. Ele não conseguiu, deu espaço para o América deitou e rolou. O pessoal falou muito da entrada do Vitor Hugo, que foi ruim, mas eu acho que a entrada do Vitor não foi ruim por causa do Vitor Hugo, acho que foi ruim porque ele mexeu completamente na estrutura da organização do time e tirou o cara que estava organizando o meio campo do Flamengo, que era o Everton Ribeiro. Deixou o time uma bagunça maior ainda do que já estava. Já tinha tido chance o América no primeiro tempo, no segundo tempo teve várias. O América podia ter feito 3-0 fácil, chegou cara a cara ali, mostrou por que é o Lanterna, que é incompetente dos atacantes, é tremendo. O Matheus Cunha fez 2 grandes defesas ali para salvar o Flamengo. O Léo Pereira também travou, enfim. E, né, o Bruno Henrique também estava num bom jogo e mais uma vez o São Paulo, ele, né, deve ter gostado, né, do que o Flamengo está apresentando, porque ele tem 5 substituições. Segundo a maioria das pessoas que dizem futebol, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil e o técnico com 5 substituições, o time perdendo o jogo, ele só faz 2 e acho que tá bom. O Flamengo consegue um empate ali espírita no final, ali um gol, né, defecado, diriam os outros, né, nos 49 lá, bola na área, uma das 600 bolas na área, enfim. E ele conseguiu mais um para completar, o São Paulo conseguiu mudar o time, né, não repetir a escalação, bagunçar o time e não poupar os principais jogadores para o jogo mais importante, talvez, aí de quarta-feira, que é o jogo decisivo. O Flamengo só joga as Copas, agora o time copeiro, né? Faz a maior investimento do Brasil para ser copeiro. Para isso, podia ser igual o Atlético Paranaense, só mudar o tipo do gramado. Não precisava investir num time, era só trocar o gramado, botar o time mais ou menos, fazer igual o Atlético Paranaense e o Botafogo. E aí poderia brigar nas Copas. Não precisava comprar, né, Arrascaeta, podia vender todo mundo aí, né? Enfim, botava a garotada para jogar as Copas, né? Enfim, mas isso aí. Não sei quem. Não sei se isso é muita incompetência, se o pessoal tá de zoeira. Não sei, cara. Não sei. Sinceramente, não sei, mas são coisas inadmissíveis, né? O Flamengo, com o elenco que tem, ser um time copeiro. O time de 2013 era viável, né? Que aquele time, né? Craque do time era o Elias, o artilheiro era o Brocador. Aquele time ser copeiro era mais do que óbvio, né? Mais do que normal, o que dava para fazer. Agora, pô, a média salarial de quase 1 milhão, a média salarial do time principal do Flamengo, quase R$1 milhão. A média. Quase R$1 milhão. Aí você bota o time para estar 11 pontos atrás do Botafogo e ser um time copeiro. É esquisito isso pra caramba, cara. É esquisito pra caramba. Eu vou ser obrigado a concordar com o Vidal, hein? Que o que ele falou, hein? Com certeza. Vamos ver o que ó, ver o que o Barbieri Eu acho. tem a falar. Barbieri, eu digo, São Paulo, tá no meio. Barbieri Portenho. Uma escalação bem ousada, né? O Flamengo tem uma decisão quarta, você colocou os melhores jogadores, mostrando mais uma vez a vontade que você tem de fazer o Flamengo ser campeão brasileiro. Mas, apesar dos melhores dentro de campo, o time não reagiu bem, perdeu muitas oportunidades, em alguns bons momentos, o time desatento dentro de campo. Você consegue explicar o que aconteceu para que o Flamengo não saísse daqui hoje com resultado positivo? Eu acho que o jogo foi bastante caótico, más de todo o segundo tempo. O time acelerou muito cada jogada, não entendió bien os tempos de ataque, y esa
situación con un rival que perseguía individual, nos provocó un poco de desesperación. Y bueno, creo que en este tipo de partidos Flamengo no se siente cómodo. Oi, Sampaoli, aqui à sua frente. Você achou que o teu time hoje jogou de uma forma onde o América marcou muito forte, a partir do momento que retomava a posse de bola, o Flamengo ficou muito exposto, principalmente ao contra-ataque e às saídas rápidas da equipe? Você notou isso, que o time ficou muito exposto, principalmente nesse sentido de atacar com muita veemência, mas não tinha, no caso, a retomada da bola do contra-ataque? Sí, porque o time iba muy rápido y quedaba muy longe. Entonces había ataques fallidos, generaban que el time rival pudiese encontrar espacio de transición. Entonces ahí el equipo sufrió básicamente más en el segundo tiempo, donde también por la necesidad de la desesperación generó que el time pierda forma. Y al perder forma se da un juego extremadamente cualitativo. Entonces, si nosotros no podíamos haber ganado, sí, podemos haber perdido también. Entonces, un time que tiene que tener una manera de jugar colectiva, que tiene que evoluir desde la eliminación inicial, no puede acelerar o tiempo todo o juego, porque si no va a jugar un juego de ida y vuelta. E o jogo de ida e volta, a América estava mais preparado para isso. Boa noite, Sampaoli. Aqui Sidão Maria. A gente vê... Epa, errei aqui. O que isso acontece? A gente viu isso aí, né, cara? O Flamengo... É de volta 2019, hein? O pessoal fala que é viúva de Jesus. A gente tem que aprender algumas coisas, cara. A gente não aprendeu. Simplesmente o futebol brasileiro não aprendeu nada com a passagem de treinadores melhores, como Jesus. E assim, você viu o time do São Paulo, o time do São Paulo e do Flamengo hoje é muito parecido com os times que ele treinou aí. É um time kamikaze, vai com tudo para frente. Lembra daquele Santos que goleava e tomava goleadas? É mais ou menos a mesma coisa. O Flamengo pode chegar num jogo contra o América e meter 7-0 e tomar de 7-0 nela com a mesma naturalidade. Não tem consistência tática, né? Tem jogadores de qualidade, mas não tem organização. Você não vê uma jogada taticamente organizada do Flamengo. É bola na área toda hora. E na defesa você não tem a postura. Você viu o zagueiro correndo para trás num lance, no outro lance não tem lateral não está na ponta esquerda, não tem cobertura. Pelada, vai com tudo, né? Vamos para cima deles e ver o que dá, né? Ganava. Jogou durante a semana e hoje não fez uma partida boa. Muitos torcedores começam a falar, porque não pode dar folga, não pode ter espaço para trabalhar. O que acontece durante esse tempo que o Flamengo tem para trabalhar? É a carga que é mais forte ou alguma outra coisa que pode acabar impedindo o bom funcionamento da equipe? Como eu falei um pouquinho antes, né? O Flamengo tem tempo para treinar e volta pior. Como é que pode isso? Hay que analizar todo, mas uno cuando tem semana longa, lo que genera es aprovechar o tiempo para consolidar alguna falencia que o time tem. Mas hoje el jogo, o time, eu imagino que mentalmente pensó que lo ganaba y a través del tiempo fue neutralizado y tampoco aprovechó situaciones claras que tuvo para ganar el juego. Y bueno, eso provocó ansiedad, desespero. No sé, sería cuestión de analizar bien si es producto de una semana longa o si es producto de que llegamos con cierta... no mentalmente tan preparado para el juego, si es mental, si es físico, si es futbolístico. Yo siempre falo de lo futbolístico. Creo que el equipo hoy no pudo superar la estrategia de marca individual del rival y generó imprecisión, no tuvo ventajas cualitativas que permitan ganar duelos y terminó sufriendo el juego. Eu acredito que essa questão mental, ainda mais que o Flamengo não tem psicólogo, né? Voltando sempre essa mesma
esse mesmo lugar fixo, lugar comum, né? Ideia fixa, mas o Flamengo não tem. Então, esse trabalho técnico. Então, você fez o que aí, né? Passou a semana que surfando, andando de skate, bicicleta. Você gosta de bicicleta, né? Também, né? Muitos torcedores começam a falar, porque não. Entonces, Aqui. fallido Vamos lá, para frente. cuando la dificultad colectiva es del rival y generó imprecisión sufriendo yo. Vamos lá. Sampaoli, boa noite. O torcedor fica preocupado, principalmente, porque era o jogo do vice-líder do campeonato, com o melhor ataque do Brasileirão, contra o Lanterna, que tinha a pior defesa. E o Flamengo teve muita dificuldade de construir jogadas. E, em alguns momentos, observava um espaço muito grande entre as linhas do meio-campo. Qual a justificativa para toda essa dificuldade? No, la dificultad es colectiva. Cuando la dificultad es colectiva tiene que ver con la conducción. Tenemos que seguir generando que o time sepa tener paciencia para jugar a diferente altura en el campo, tenga que saber que o juego se tiene que someter desde mucha cantidad de pase en campo rival, esperar el momento justo para poder atacar. Y si ataca apurado, la transición del rival vendrá. Y así fue hoy. Atacó apurado y el rival también percibe que el sometimiento de ataques continuos no está. Hay ataques aislados. Entonces sabe que en algún momento te puede dañar. Bueno, y lo terminamos empatando en la última jugada, pero bueno, podíamos haber perdido el jogo tranquilamente. Cara, tem que mudar muita coisa, porque pelo que eu tô vendo aí, ou o Sampaoli sabe nada, Pô, por que o time tá jogando espaçado? Tem que ver com quem tá dirigindo, porque sou eu, tem que ver comigo. Cara, ou ele perdeu completamente o grupo e ninguém tá obedecendo ele. E aí, né, o Flamengo, né, vai pagar uma multa altíssima, né? Não sei. Mas provavelmente vai chegar ao final do ano com os jogadores ou vão sair ou vão pedir para ele sair. Porque, né, não é possível. Ele veio aqui e não deu resposta nenhuma. Ele não falou porque o time estava jogando. Ele deu respostas óbvias. Isso aí é um problema coletivo. É óbvio que é um problema coletivo. Porque você, a orientação sua não foi, os caras não cumpriram sua orientação, alguma coisa está muito errada aí, cara. Muito errada aí. Sampaoli, boa noite aqui. Bruno Vilafranca da S1 Live. Estou acompanhando alguns números aqui da partida. Foram 16 finalizações para cada lado. De qualquer forma, no segundo tempo, o América finalizou, inclusive, mais do que o Flamengo. Porém, só teve 34% de posse de bola. Por que o Flamengo cede tanto espaço para o adversário finalizar, mesmo com menos passes e mesmo com menos tempo? Por que o adversário consegue chegar mais na cara do gol do Flamengo? Obrigado. Porque el que tiene el control del balón en posesión, como Hoyo Tibio tuvo posesiones no buenas a lo alto del campo, porque tuvo 2 alturas, y si Oyogo merece mínimamente 6 alturas, entonces se pierde acá, y eso genera transición. Y a Otimi, que sabe de eso, como sabe América Mineiro, de transitar, porque América Mineiro tiene no está yendo bien la tabla, más en 42 juegos hizo 40 goles. Hizo muchos goles, le convierte en goles, pero un equipo peligroso cuando uno no lo somete. Y hoy Flamengo sometió aisladamente y con mucho apuro, sin mucho juego. Sampaoli, boa noite. Bruno Castanha. Sampaoli, engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta, né? Falou depois que o jogo aconteceu. Por que não falou antes que o time tinha que fazer? Falou depois que o jogo acabou que o time tinha que ter feito. Por que não falou antes para fazer? Deu oportunidades demais de finalizações para os adversários numa sequência de jogos grandes. Mesma coisa. Como encontrar esse equilíbrio agora, justamente, que vai afunilar nas competições de mata-mata, que muitas finalizações podem acarretar numa eliminação. Obrigado. Tenemos que concientizar ao time que tiene que defender a característica que ele tem, que tiene que ver con jugar y que se defienda más tiempo con la bola. Y cuando esté metido en campo rival, tiene que estar en 27, 28 metros para no sufrir transiciones. Hoy
cuando no prevalecía el primer ataque, no había consecuencia de ataque porque el equipo estaba muy largo, muy longe, muy longo, entonces era complejo porque podíamos ser como Falo, podíamos haber ganado, hubo situaciones para poder ganar o jogo, pero a realidad de o jogo, de análisis de partido, o time não compreendeu o jogo, em realidade. Sampaoli, Raiza Simplício da Gol, boa noite. Você falou bastante sobre essa dificuldade do Flamengo hoje diante do América, especialmente no quesito da recomposição defensiva. Eu queria saber por que você optou por terminar o jogo sem fazer todas as substituições, já que você tinha enxergado essa dificuldade do Flamengo. E em relação ao Pedro, ele entrou hoje aos 30, como é que ele está fisicamente? Ele está bem ou foi uma opção sua deixá-lo mais para o final do jogo mesmo? Olha, eu não tinha visto a entrevista coletiva, mas as perguntas estão bem de acordo com aquilo que eu falei na introdução aqui do vídeo. A sessão que penso, o time hoje jogou com muita gente na frente, bueno, e uno elige a jogador que piensa que está mejor para el juego. Entonces, bueno, ahora que Pedro está bien, podemos contar con él, que sea una opción de acá a frente. Bueno, entendí que o juego pedía esas alteraciones y no más. Y bueno, al no estar Thiago y no estar el Pulgar, tampoco teníamos mucha gente para controlar transiciones, había gente más de cara hacia adelante que hacia atrás. Boa noite, Sampaoli. Lucas Mal, da Rádio Bate Fundo Esportivo. Eu quero me concentrar nessa questão da saída de bola do Flamengo. O Flamengo constantemente nas partidas, quando é pressionado pela equipe adversária, o clube dá alguns chutões, a bola é lá na frente, o Matheus Cunha dá muitos lançamentos e o time ainda não tem muita facilidade para sair jogando desde lá de trás. E você é um técnico que identifica muito essa questão de usar a saída. E eu quero saber sobre essa questão, como você avalia a saída de bola atualmente do Flamengo. Sí, está teniendo algunos inconvenientes. En algunos momentos el equipo sale bien, en algunos momentos tiene problema de entender cómo salir. Normalmente los equipos que salen tienen rivales que presionan muy alto, entonces generan más dificultades, entonces o terreno tampoco ayuda mucho. Maracaná tampoco ayuda mucho para jugar, mas tenemos que seguir intentando para que o time tenga control también desde el inicio del juego. Profesor, última pregunta aquí. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Quería sacarle un poquito del partido y quería preguntarle primero por Eric Pulgar y cuánto pretende tenerlo a disposición para el partido con Atlético Mineiro, quizás con Olimpia. Y lo segundo que le quería preguntar sobre las palabras de Arturo Vidal, que el último fin de semana se refirió a usted en malos términos, si es que le pudiera dar un cierre a lo que dijo el futbolista chileno. Con respecto a Pulgar, bueno, está recuperando, no sabemos nosotros, no sé cuándo él va a voltar, sinceramente. Probará, intentará, lamentablemente un jugador que venía rindiendo mucho para nosotros y ahora él no está a disposición. No sé si llegará a los juegos que vos nombra. Con respecto a... Yo nunca falo de lo que falan los demás. Yo, sinceramente, me preocupo, tomo decisiones y me preocupo mucho para intentar que mi time dé lo mejor. Y si Arturo fala o fala otra persona de Arturo, mi percepción y mi decisión de pensar de Arturo no va a cambiar nunca. Yo soy una persona que no fala de lo que falan los demás. No falo. Mi trascendencia de cara al presente son cosas que son parte de esta actividad. Es tomar decisiones. Entonces, sinceramente, no miro siempre para tratar de que en este club o time jogue como eu quisiera. Obrigado. Toma decisões, às vezes, equivocadas, né? Faz parte da vida, né? Mas, assim, me preocupa muito. Acho que
Muita coisa tem que mudar aí. Acho mesmo que mesmo nas Copas, né? O Flamengo não tem essa consistência tática. O Flamengo continua sem ter aquela confiança. Dado momento, o Flamengo, a gente falava aqui em casa, pô, o Flamengo vai virar. Mas não dava cara nenhuma, não dava impressão nenhuma de que isso iria acontecer. Aliás, o gol mesmo não dava impressão que fosse acontecer. Foi mais uma das 633 bolas jogadas na área que a bola, né, acabou entrando, né? Por acaso, um jogador que estava mal, que entrou mal, muita gente criticou o Vitor Hugo, mas que tem essa valência, essa qualidade no jogo aéreo, acabou fazendo um gol de empate. Mas, por a sorte, o Flamengo não construiu para empatar o jogo. Foi na base do abafa mesmo. E é complicado, né? A gente criou uma expectativa, né? Uma expectativa de 10 anos, né? Que a gente criou para ver um time do Flamengo avassalador, sendo que o Flamengo se reestruturou, coisa que nenhum outro clube fez no Brasil até agora. A maioria apelou para a malandragem das SAFs, né? Para dar calote nos outros. Enquanto o Flamengo foi lá e fez tudo direitinho, pagou todo mundo que devia, acertou dívidas quem devia, quem não pagou acertou a dívida, e hoje tem seu poderio financeiro e não consegue transmitir isso em campo com a consistência que se espera de um time que tem um elenco tão superior aos demais, ou o poder financeiro tão próprio, tão superior aos demais, né? Se mantém ali sempre brigando, mas assim, a expectativa de criar um Real Madrid brasileiro, um Bayern, uma coisa assim, PSG, muito longe, né? Embora financeiramente, embora estruturalmente, isso até esteja perto, mas não se reflete em campo, né? E algumas decisões aí do Sampaoli, o Sampaoli que é um grande Barbieri, né? Um cara aí, treinador mediano, só que é estrangeiro, vem para o Brasil, né? No Brasil, assim, os jogadores do Flamengo, eles esperam um pouco mais do treinador. Isso já foi mostrado quando o Flamengo trouxe o Renato Gaúcho, que é um cara até mais de grupo, mais gerenciador de grupo do que o Sampaoli. O esquema tático do Renato também são mais kamikazes, né? Então, muitos jogadores, inclusive o goleiro César, que saiu, chegou a dar declarações dizendo que o time preferia, né, treinadores que tivessem mais conhecimento tático, dessem mais orientações, treinassem mais. E já mostrou isso, é um time que tem muita qualidade, mas também é muito exigente. Então você pode, né, não adianta, o ideal seria ele chegar no início da temporada. O ideal seria ninguém passar fome no mundo, mas não é a realidade. A realidade é essa, chegou no meio e tem que ter criatividade, tem que ter soluções. Não, está tendo. Está tendo, o Flamengo está ganhando, quando ganha, é na qualidade dos jogadores ou é na força da torcida. Taticamente, o Flamengo continua uma peneira, né? Está um pouco melhor do que estava no início do ano. Não sei se agora a gente vai poder atribuir isso à melhoria da qualidade física dos jogadores, que começou realmente muito abaixo, mas também não estava tão abaixo assim para ficar 2 meses de diferença em relação ao Palmeiras, por exemplo, né? Mas melhorou um pouquinho, sim, em relação à era Vitor Pereira, isso é inegável, mas continua muito abaixo do que a gente espera, do que a gente pode, do que o time pode. Os jogadores não querem jogar brasileiro, não estão desmotivados, você tem o melhor elenco que você pode trocar. Então, acho que dizer que os jogadores estão desmotivados não é, ou não querem, não é suficiente. O cara tem outro lá, cara, doido para roubar teu lugar, botar ele para correr, ele vai querer correr igual um louco. E tem qualidade, todo mundo aí tem qualidade. Então, fica muito difícil, tem que saber o que está acontecendo aí, né? Hoje em dia não se invade mais treino, igual antigamente, a gente não pode saber, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, mas alguma coisa está acontecendo. Vamos falar que é invenção da imprensa, mas está claro que alguma coisa ali está muito errada, já não é de agora, não é só do São Paulo, mas o São Paulo não ajuda em nada. Foi só um pouquinho mais de gasolina que jogaram na fogueira. Isso aí é o Potência Rubro-Negra, Alípio de Araújo Neto. Até a próxima.